Vou querer puxar brasa para o meu esquadrão, tá bom? Mas enfim, o departamento de cadete é uma bênção nas nossas vidas. Queridos, Mateus 22, o nosso texto base, o nosso texto para a exposição nesses 3 momentos que nós iremos ter com vocês. Mateus 22, do 37 ao 40, e eu quero só aumentar esse texto, começando no verso 34 ao 40, tá bom? Então, os irmãos que quiserem e puderem se colocar em pé, façam isso para a leitura desse texto, que diz assim, Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta, dizendo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Podemos assentar. Nós teremos 3 momentos de exposição da palavra. Hoje à noite nós vamos pensar no tema Todos para Deus, alinhando o meu coração. Amanhã, na escola bíblica, nós iremos trabalhar o tema Vivendo um para o outro e todos para Deus. E encerraremos a nossa conferência à noite pensando no tema Um para o outro, a prova do amor verdadeiro. Tá bom? Então, esteja conosco e vamos pensar nesse tema, um para o outro e todos para Deus. E se a gente parar e pensar no nosso lema, de cadete a jato, esse lema, ele tem como base bíblico esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22, onde ele fala para amarmos a Deus de todo o coração e amarmos o próximo como a nós mesmos. Mas eu gostaria de levar você a pensar um pouco. Você já parou para refletir que você pode estar dentro da igreja e nunca ter amado a Deus verdadeiramente? Será que isso é possível? Será que essa possibilidade ela existe? De você estar dentro da igreja, de você ser uma criança que passou pelos corredores da igreja, de você ser um adolescente integrado no departamento de cadetes a jatos, mas nunca ter amado a Deus verdadeiramente. Você pode até estar servindo a igreja, você pode até servir com intensidade. Hoje, quando nós chegamos aqui, estava tendo um encontro da Micro e as irmãs envolvidas, servindo. Agora tem algumas das irmãs que estavam à tarde, que estão conosco aqui à noite. Então elas estão servindo e servindo com intensidade, com constância. Você pode defender o Evangelho, as verdades sobre Deus, e ainda assim, servindo intensamente, servindo com constância, defendendo as verdades sobre Deus, ainda assim ter um coração governado por um outro Senhor, ter um coração governado por um outro Deus, que não seja o Deus verdadeiro. Queridos, um dos maiores perigos da caminhada cristã, um dos maiores perigos, cadetes, da vida cristã,
não é rejeitarmos a Deus. E se eu saísse do meu lugar aqui, passando o microfone um por um, e perguntando se você ama a Deus, com certeza todos iriam responder que sim, que amam a Deus. Ninguém ia rejeitar a Deus, ninguém ia dizer, não, eu não amo a Deus. Um dos maiores perigos não é rejeitarmos a Deus, mas um dos maiores perigos, cadetes e igreja, que nós corremos é substituir o lugar de Deus nos nossos corações. Isso ele acontece sem nós percebermos. Isso acontece muito sutilmente, muito sorrateiramente. Porque nós não abandonamos Deus, você não abandona Deus de uma vez. Você não está aqui bem na caminhada cristã, no relacionamento cristão, na vida de cadete, na vida como líder da igreja, e você diz, olha, eu cansei disso, eu vou largar isso de mão. Não. Mas você começa a amar outras coisas. E aqui eu quero fazer um destaque. Amar essas coisas nem sempre são coisas ruins, nem sempre são coisas pecaminosas, mas você começa a amar coisas boas, coisas legítimas, coisas que o próprio Senhor Jesus fez, que o próprio Deus fez para que nós usufruíssemos, para que nós participássemos, e a gente começa então a amar essas coisas mais do que Deus. E quando isso acontece, você continua sendo um religioso. Você continua sendo alguém dos corredores, dos bastidores, do altar do Senhor, mas não com um coração mais governado unicamente pelo Senhor. Você passa agora a ser um religioso, um coração, uma vida que já não são mais governado por Deus. Deus está lá. Deus faz parte do seu coração. Deus faz parte da sua vida. Mas Ele não é o dono, Ele não é o centro, Ele não é o primeiro. Cadetes, igreja, é exatamente isso que Jesus ele está combatendo aqui. Jesus ele olha para aqueles homens ali, e o texto, o verso de número 35, ele é muito enfático, quando o verso 35 diz, um deles, que era o quê? Perito da lei. O texto ele diz, olha, um deles ali, não, mas o texto ele dá uma ênfase, ele faz um destaque, ele diz, olha, um deles, perito da lei, não é um qualquer, mas é alguém que conhece, que domina as escrituras, que sabe qual é o primeiro e maior mandamento, que sabe a lei no seu leque menor, mas também que conhecia a lei no seu leque maior, os 637 outros mandamentos que os próprios peritos da lei, que os próprios fariseus, eles abriram, ampliaram esse leque. É esse perito. Então Jesus olha para esses homens que são profundamente, que são rigorosamente religiosos, que são rigorosamente detentores do conhecimento profundo das Escrituras. E Jesus ele expõe um problema invisível ao olho nu, ao olho do homem. Jesus expõe o problema do coração daqueles homens. Aqueles homens eles conheciam a Deus. Aqueles homens eles conheciam a verdade de Deus. Aqueles homens, eles conheciam as coisas e as verdades da religião, mas aqueles homens, eles não tinham os seus corações governados unicamente por Deus, por essas verdades. Queridos cadetes, Deus, ele não exige partes da sua vida.
Deus, ele não exige frações das suas vidas. Deus, ele exige totalidade dos seus corações, das suas vidas. E nesse texto, Jesus, ele vai revelar algumas verdades sobre o coração humano. E a primeira verdade que Jesus revela é que o problema do homem não é falta de amor. O problema do homem é a desordem no amor. Olha só o que diz o verso 37, a parte A. Respondendo Jesus, disse: amarás o Senhor, o teu Deus. Com essa simples, com essa pequena frase, Jesus, ele não está trazendo um conceito novo. Na verdade, Jesus, ele está citando Deuteronômio capítulo 6. Porque você precisa lembrar que o contexto dessa pergunta nasce do conhecimento da lei, nasce dos fariseus perguntando qual era o maior mandamento, e em Deuteronômio 6:5, Moisés ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então Jesus, ele não está aqui trazendo um conceito novo de lei. Jesus está aqui repetindo, rememorando aos ouvidos e ao coração daqueles peritos da lei, dizendo: olha, vocês não são peritos da lei e vocês não a conhecem? Porque se vocês são peritos da lei, vocês deveriam conhecer qual é o maior mandamento. E o maior mandamento é amar a Deus. Porque o homem, ele sabe amar. O homem, ele sabe o que é amar. Mas Jesus, ele está redirecionando esse conceito que já existe no coração do homem para a direção correta. Quando Jesus diz: olha, amarás o Senhor teu Deus, Jesus está dizendo: olha, vocês sabem o que vocês devem amar. Vocês sabem amar. O problema de vocês é que vocês estão amando de forma desordenada. Queridos, e amar de forma desordenada não quer dizer que você não pode amar. Está dizendo que você tem que amar na ordem correta. Não é isso? Amar de forma desordenada é porque eu estou amando algo que eu não deveria amar tanto e eu estou amando. E é isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. O homem, ele foi criado como um ser que ama. O homem, ele deseja, ele se apega, o homem, ele se entrega, e o homem, ele vive por aquilo que ele ama. Não é isso? Eu desejo aquilo que eu amo. Eu me apego àquilo que eu amo. Eu me entrego, eu me dou, eu me esmero àquilo que eu amo. Se eu não amo, eu não me entrego. Se eu não amo, eu não me apego. Por que as espadas desembanhadas, elas são tão acirradas? Porque você ama o seu esquadrão, e ninguém quer perder, e ninguém quer ficar para trás. E quando o esquadrão fica para trás, você fica chateado, porque você ama o seu esquadrão e você quer que o seu esquadrão se destaque, ganhe na espada desembanhada ou em qualquer brincadeira de gincana que a gente faça. Nós precisamos compreender que o coração do homem, ele nunca está vazio. Os nossos corações, eles nunca estão vazios. Os nossos corações, eles estão sempre ocupados. E ele se ocupa sempre com aquilo que ele ama. Nós colocamos no nosso coração, nós ocupamos o nosso coração com aquilo que nós amamos. Então nós devemos entender que o que Jesus está ensinando com isso,
O que Jesus está querendo transmitir com essa frase, amarás o Senhor teu Deus, Jesus está ensinando que o problema do coração do homem não é falta de amor. Jesus está ensinando que o problema do coração do homem é uma inclinação para amar coisas erradas, para amar demasiadamente aquilo que deveria ser o segundo, que deveria ser o terceiro, mas que você coloca amor demais, e esse amor demais toma o trono, o lugar de Deus. A queda, o pecado, ele não tira a capacidade do homem amar. Ele afeta a maneira do homem amar. A queda, o pecado, ele causa uma desordem, uma desestrutura na forma do homem lidar e amar. Agora, o homem pós-queda, ele ama, mas ele ama mais a si mesmo. Pós-queda, o homem ama mais o seu conforto do que a própria santidade. Pós-queda, o homem ama mais a criação do que o próprio Criador. Então, a gente percebe que com o pecado, que com a queda, o homem não perde a sua faculdade de amar, mas ele tem essa faculdade afetada e ele então entra em colapso de desordem e ele começa a amar de forma errada. Queridos, por que nós temos dificuldade de sermos submissos aos nossos líderes? Porque nós amamos nós mais do que outra coisa. Por que nós temos dificuldade em viver uma vida santa, fugindo do pecado, combatendo o pecado nas nossas vidas? Porque nós amamos mais o nosso conforto, e santidade mexe com o nosso conforto, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso eu. Por que nós amamos mais a criação do que o Criador? Queridos, porque a criação ela não exige tanto. A criação ela não nos cobra. O Criador não, ele exige não frações, mas o Criador exige todo o nosso ser. O Criador, ele nos cobra. Por que é que você está vivendo assim? Por que que você está fazendo isso? E às vezes isso nos distancia. E aqui o perigo que reside em o homem continuar amando intensamente, mas amar o que não deveria. O perigo aqui não é o homem esquecer de amar. O perigo aqui é o homem amar o que não deveria amar. É amar na proporção, é amar na posição que ele não deveria amar. E sejamos honestos com nós mesmos. Você não precisa descobrir o que você ama, você só precisa olhar para o seu coração para perceber o que você ama. Quer fazer um teste comigo? Responda para você. O que é que lhe alegra de verdade? Anota no seu caderninho aí a resposta. O que é que lhe alegra de verdade? Eu fiz essa pergunta quarta-feira para os nossos adolescentes. Só que eu não pedi para eles anotarem no caderninho, eu pedi para eles exporem. E aí teve um que disse assim: eu amo o meu cabelo. Parece uma pergunta inocente, mas sabe como é o nome desse pecado? Amar o cabelo? Vaidade. Eu amo o meu ego. Eu amo a minha aparência. Ele é aluno da escola militar, então tem que andar com o cabelo embaixo. E ele diz: eu amo o meu cabelo.
Então, a resposta dessa pergunta revela o que nós amamos, o que você alegra, o que alegra o seu coração, o que frustra o seu coração profundamente. Quando o seu time perde a liderança do campeonato. Cara, estava lá e deixou empatar, estava lá e deixou correr aqueles pontos, empatou com o time fulano de tal, perdeu a liderança do campeonato. Isso frustra profundamente o seu coração, não é verdade? Quando o Flamengo fica só no cheirinho, aí isso frustra o seu coração. Tem irmão que não vem para a igreja quando o jogo é 6h30. Tem aqui, será? Não tem não, aqui não tem. Aqui não tem esse problema. É só lá no Grajaú. Isso frustra os nossos corações profundamente. Por quê? Porque nós amamos mais do que a Deus o nosso time do coração. Porque o nosso time do coração é o nosso Deus. O que você mais teme em perder? Pastor, olha, a minha família. E a gente diz, olha, isso é louvável. Mas Deus tem que estar acima da família. Nós temos que amar Deus sobre embaixo, é sobre a nossa família. Eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo de perder não sei o quê. Essas respostas, elas vão apontar para o que nós amamos, mais do que a Deus. Porque quando nós respondemos a essas e tantas outras respostas, eu poderia trazer outras mais, você já está respondendo. Você não precisa procurar os seus deuses, eles já estão aí, entronizados no seu coração e governando as suas vidas, governando as suas ações, governando as suas reações, governando o seu comportamento, as suas atitudes. O maior problema, adolescentes, do homem não é um coração vazio. O maior problema é um coração ocupado pelas prioridades erradas. Esse é o maior problema dos homens. E não é só dos adolescentes, queridos. Tem adultos aonde os seus corações eles estão ocupados com coisas erradas. Você procura alguém para desenvolver determinada função, determinado ministério, e aí o fulano diz, pastor, olha, eu estou sem tempo. Irmã, eu não posso, eu estou sem tempo. Eu trabalho de manhã, de tarde, e à noite eu estudo, eu estou sem tempo. Aí passa alguns dias e aí aquele irmão diz, pastor, quero agradecer a Deus porque arrumei mais um emprego, mais um trabalho. Mas filho de Deus, tu não estava sem tempo para fazer um serviço, para servir na igreja, para se envolver, tu não estava sem tempo, tu arrumou mais um serviço. Isso fala, não é de finanças, isso fala de prioridades do meu coração. A prioridade do meu coração não é servir, não é me envolver, não é participar. A prioridade do meu coração é ocupá-lo, é preenchê-lo com coisas que não são Deus, que não são o reino de Deus. E a grande questão, adolescentes, cadetes, não é se você ama a Deus, porque você ama a Deus. Tem alguém que não ama a Deus, dos cadetes aqui? Você que não ama a Deus, levante a mão aí, por favor, só para me conhecer o que não ama a Deus. Todo mundo ama a Deus. Então a grande questão não é se você ama a Deus, a grande questão é o que você ama mais do que a Deus. Essa é a grande questão. Essa é a questão que Jesus está levantando para aqueles peritos da lei. Jesus está dizendo, olha, eu não duvido que vocês amam a Deus. Eu não duvido. Vocês amam a Deus. Só tem um problema.
Vocês amam outras coisas acima de Deus. E quando nós paramos para pensar nessa questão, o nosso coração ele é revelado. O nosso coração ele é descoberto. Ele é descoberto porque ele revela quem governa a nossa vida. Essas questões elas revelam quem governa as suas decisões. Essas questões elas revelam quem governa os seus desejos. Essa questão ela revela quem de fato é o seu Deus. Então não se engane que pelo fato de você estar dentro da igreja, pelo fato de você fazer parte de um esquadrão, pelo fato de você fazer parte de um departamento, pelo fato de você ser dessa igreja há X anos, isso não quer dizer que você ama a Deus sobre todas as coisas. Talvez você está fazendo tudo isso e o seu problema não é falta de amor a Deus, mas o seu problema é desordem nesse amor. É a maneira como você tem priorizado a Deus, é a maneira como você tem tratado a Deus. Queridos, enquanto eu estudava e preparava esse texto ele fala da lei. A lei se resume nos 10 mandamentos, não é isso? Só que interessante, os peritos da lei, eles eram tão egoístas, eles eram tão maliciosos, que desses 10 mandamentos, que são simples, 10 mandamentos simples, mas assim, são simples, mas difíceis e impossíveis de se cumprir, de se viver ele. Então esses peritos, esses doutores, com os seus corações cheios de desordem em amar, eles criam mais 637 novos fragmentos de mandamentos, para que eles pudessem burlar esses mandamentos de forma que não afetasse a sua consciência. E quando eles fazem esse contorcionismo na lei, fragmentando em mais de 600 novos mandamentos, eles estão revelando o quê? Uma desordem nos seus corações. Nós amamos, mas não é em primeiro lugar. É por isso que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se o problema do homem não é falta de amor, se o problema do homem é amar de forma desordenada, Jesus ele aponta agora para um padrão. Quando ele diz no verso 37, a parte dele, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando Jesus ele diz: olha, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, aqui nós encontramos uma base sólida para a tricotomia. Errado! O texto não está falando disso. De corpo, alma, espírito, de corpo, alma, mente. O texto não está falando disso. Mas o texto e Jesus ele está dizendo e ensinando para aqueles peritos da lei e todos que estavam à sua volta que Deus não aceita parcialidade. Deus exige totalidade. É isso que Jesus está dizendo quando a gente olha para essas expressões de forma mais superficiais, elas até soam como poesia. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Parece um negócio poético, melódico.
Mas essas palavras que Jesus usa não são palavras poéticas, não são palavras melosas, mas são expressões e palavras de absoluta totalidade. Jesus está dizendo: olha, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui não é uma tentativa de fragmentar, de dividir o homem em alma, coração, mente. Não, essas expressões, elas são expressões que intensificam a ideia do que Deus quer de você. E aqui a gente compreende por que Jesus fala de todo o coração, de toda a alma. Porque os peritos da lei, os doutores da lei, eles fizeram o que com a lei? Eles fragmentaram ela em mais de 600 novos mandamentos. Eles fragmentaram elas para quê? Para não cumpri-la na sua totalidade. Jesus chega então e diz: olha, está tudo errado. Deus exige sim totalidade, Deus exige sim o todo de vocês, não é parcialidade, queridos. Talvez vocês, cadetes, não conhecem, mas a Neri conhece esse ditado: obedecer pela metade é desobediência. Os mais experientes, igual eu e alguns, conhecem esse ditado. Obedecer pela metade é desobediência. Quando alguns irmãos pedem uma carona ou necessitam de uma carona e eu me proponho a dar essa carona, aí às vezes o irmão fica constrangido e diz: não, pastor, deixa bem aqui na esquina. E eu gosto sempre de dizer para ele o seguinte: servir pela metade não é servir. E obedecer em partes é desobedecer. E é exatamente isso que Jesus está tratando aqui. Aqui, queridos, nós devemos compreender que Deus não busca uma colaboração, uma participação pequena do homem. Aqui nós precisamos compreender que Deus, ele não aceita uma coexistência com o homem. Aqui Deus não negocia espaço. É isso que Jesus está ensinando ali para aqueles homens, para aqueles doutores. Deus, ele não quer uma parte. Mas Deus, ele exige e ele é digno de toda a sua vida. Queridos, talvez aqui, pastor Cláudio, seja diferente do nosso Grajaú. Porque do nosso Grajaú nós temos três classes de crentes. Nós temos o crente que vem no meio de semana, nós temos o crente que vem no domingo de manhã, e nós temos o crente que vem domingo à noite. Aqui não acontece isso, eu tenho certeza que aqui não tem esse tipo de crente. Mas lá no Grajaú tem esse tipo de crente, que ele cultua a Deus em partes. Eu escolho que dia que eu vou para a igreja. Eu escolho o culto. Lá no Grajaú tem até quem escolhe o pregador. Quando ele olha no boletim aqui, e se não é o fulano, ele já fala: não vou não. O fulano não vai pregar hoje. Aqui não tem isso. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso, queridos. Deus, ele não está buscando uma colaboração. Deus, ele não está buscando uma coexistência. Deus não está disputando um espaço. Não. Deus, ele não está querendo uma parte da sua vida, um dia da sua vida, uma sobra da sua agenda. Não, Jesus está dizendo: olha, Deus exige. E Deus é digno de toda a sua vida, ou é todo ou não é nada. É isso que Jesus está ensinando, e é diante dessa verdade, cadentes, que você e eu, nós precisamos entender. Deus não está pedindo prioridade, mas Deus, ele está exigindo supremacia em sua vida.
Deus não quer que você o priorize. Deus, ele quer ser supremo na sua vida. Deus, ele quer ser o primeiro. Deus quer ser o último. Porque prioridade a gente reorganiza. Porque assim, se Deus for prioridade, a gente pode reorganizar. Vocês perceberam a minha prioridade pelo microfone Kadosh? Ela me entregou o microfone e eu sei que o Kadosh tem uma qualidade melhor. Então eu troquei de microfone. Então, prioridade você reorganiza. Supremacia não. Supremacia você só pode se render. Você não reorganiza. Você não bota nessa prateleira de cima, de baixo, do lado. Não, você só se rende. E é exatamente isso que Deus quer das vidas de vocês, adolescentes. É isso que Deus quer da vida dessa igreja, que você se renda de coração, você se renda de alma, você se renda de entendimento ao senhorio de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens ali. Olha, meus queridos peritos da lei, Deus não quer uma parte em cumprimentos da lei. Deus não quer uma parcialidade. Deus não quer nem o recurso de vocês. Deus quer ser supremo na vida de vocês. E quando Jesus ele fala isso, Jesus confronta diretamente a vida de religiosidade daqueles homens. Você pode até dar muito a Deus. Você pode dar tempo, você pode dar serviço, você pode dar envolvimento, você pode dar aparência de espiritualidade e ainda assim negar o controle total do seu coração a Deus. Eu dou do meu tempo, eu dou do meu envolvimento, eu dou até dos meus recursos, mas eu não dou o controle total do meu coração. E quando isso acontece, você não negou Deus com palavras, você negou Deus com as prioridades. É como se você estivesse dizendo: Deus, olha, é só isso aqui que eu tenho para lhe dar, e esteja satisfeito. É só isso aqui. Olha, se eu vier na EBD, Deus, trate de me abençoar durante o restante da semana, porque eu vim. Não era para vir, separar um dia, eu vim, tá aí. Epa, não me enche o saco. É basicamente se você estivesse dizendo isso, é dizendo: Deus, olha, é isso aí que eu tenho e esteja satisfeito. Ou então, Deus, tu vai ficar sem nada. Ou é isso, ou é nada. Onde é que nós podemos ver isso nas nossas vidas, adolescentes? Onde é que você pode ver isso na sua vida, meu irmão? Você vê isso na sua vida naquelas áreas que você não entrega a Deus para serem tratadas. Eu sou crente, pastor, olha, tem isso aqui, tem essa área aqui. Pastor, não se meta não, pastor. Diácono, olha, não se meta nessa área aqui não, porque essa área da minha vida aqui, pastor, ela diz respeito tão somente a mim. Nessas áreas que você não entrega a Deus para tratar, não entrega a Deus para corrigir, é nessas áreas que nós estamos falhando. Na totalidade de viver debaixo da autoridade, debaixo do senhorio de Deus. É naqueles pecados que você não confronta, é naqueles pecados que você não abandona. E nós adolescentes, e nós jovens, nós, porque eu sou um adolescente, eu sou jovem, nós temos dificuldade
em confrontar pecados nas nossas vidas. Nós queremos servir a Deus com pecados de estimação. Nós temos dificuldade em abandonar pecados na nossa vida. Igreja, irmãos, já experientes, nós também temos pecados que nós não queremos confrontar nas nossas vidas, ou que nós temos dificuldades de confrontar. Mas os idosos, pastor, tem idoso aí que vê os adolescentes, você não queira nem saber, porque é papo de maior. Que eles não entregam pecados e pecados, adolescentes, muitas vezes da juventude, que estão escravizando-os, que estão dominando-os até na sua velhice, porque eles não entregam, porque eles não confrontam, porque eles não abandonam, e eles estão aqui dentro da igreja, sendo esses peritos da lei, apontando caminhos fragmentados para tentar adorar a Deus. É daquelas decisões que você toma sem consultar a vontade de Deus. Você simplesmente só toma a decisão, você não pergunta, você não pesa, você não considera se vai dar certo, se é o correto, se vai glorificar a Deus. Você simplesmente toma uma decisão e pronto. E na hora que você está na dificuldade, você tem a cara de pau de recorrer para Deus. Senhor, me tira dessa situação. Mas filho de Deus, tu não pediu orientação, tu não consultou, tu só foi de cabeça. São nessas áreas que a gente percebe que nós estamos dando fragmentos das nossas vidas para Deus. São nessas áreas que nós estamos dando gotas, grãos da nossa vida para Deus. E você pode dizer: pastor, essas coisas aí fazem parte da nossa caminhada, elas são fraquezas. Na verdade, isso não se chama fraqueza. Na verdade, isso se chama limites impostos por você a Deus. Deus, é só até aqui que eu quero que o Senhor vá. Deus, eu quero ser teu servo. Eu quero ser teu filho. Eu quero gozar da vida eterna, das mansões celestiais. Deus, mas é só até aqui. É só isso aqui que eu tenho para o Senhor. Aqui nós temos um cercado e o Senhor não entra. Na verdade, é isso que nós estamos dizendo. Não são fraquezas do nosso coração, não são fraquezas da nossa carne, mas na verdade são limites que nós mesmos impomos a Deus. É você dizendo: Deus, é assim que eu quero viver, é assim que eu quero me relacionar com você. No entanto, você esquece que um coração dividido é um coração que não está no processo, de distanciamento, mas é um coração que já se encontra em rebelião silenciosa contra o governo de Deus em sua vida. Um coração que age assim, um coração que manifesta desejar se relacionar com Deus assim. Não é um coração em processo de aperfeiçoamento, mas é um coração que está em rebelião silenciosa. Aqueles peritos da lei, eles não estavam vivendo ali dentro do templo e sendo trabalhados pela palavra, não. Eles estavam ali dentro do templo, mas com os corações arredios, rebeldes, contra o governo soberano de Deus. A tua palavra diz isso, Senhor, mas eu vou fragmentar ela aqui, e eu vou viver dessa maneira aqui. Ele não estava no processo de transformação. E no final das contas, só existem duas realidades. Ou Deus governa toda a sua vida,
ou Deus não governa nada na sua vida. É só isso. Não tem outra, não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira via. Ou Deus governa tudo, ou Deus não governa nada. É isso que Jesus está dizendo quando Ele fala para aqueles homens: olha, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele está dizendo: Deus exige totalidade de nossas vidas. E aí eu lhe chamo para uma reflexão diante do que nós já ouvimos. Deus tem a totalidade da sua vida, um para o outro e todos para Deus. É bonito de se ouvir esse lema. E a gente vai pegar pancada amanhã, tá bom? Porque nós temos dificuldade de viver um para o outro. Nós vivemos nós para nós mesmos. E o todos para Deus, a gente pensa o seguinte: todo mundo aqui para o céu. É todos juntos, coletivo, mas individualmente, vivendo, governado por Deus, vivendo na totalidade das nossas vidas para Deus. Então, será que todos aqui, de adolescentes a adultos, a idosos, a terceira idade, será que todos estão vivendo na sua totalidade de vida para Deus? Pense. Porque, queridos, às vezes é fácil cobrar deles totalidade de vida para Deus. Mas e você? Está vivendo totalidade de vida para Deus? Se Deus exige totalidade, então essa totalidade, ela será inevitável. Essa totalidade, ela será vista, ela será manifesta, ela será palpável, ela será vivida na vida daquele que Deus governa. Se Deus exige essa totalidade, e se eu me entrego para viver nessa totalidade, então é inevitável que a minha vida manifeste essa totalidade. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus. Nas Sagradas Escrituras, amor nunca é um sentimento isolado. Você pode procurar, você pode pesquisar, você pode ter como um exercício de hoje à noite. Procurar nas Sagradas Escrituras alguma menção de amor como sentimento isolado. Amor nas Escrituras se trata de lealdade que governa a vida. E aí a gente percebe, a gente encontra o nosso último ponto de reflexão. O que governa o seu coração é o que define a sua vida. É por isso que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. Porque se o Senhor é amado na totalidade por aqueles homens, por nós, o nosso coração, a nossa vida, ela vai ser definida por esse amor. Porque aquilo que você ama molda os seus pensamentos. Aquilo que você ama direciona as suas decisões. Aquilo que você ama sustenta os seus desejos. Aquilo que você ama dirige toda a sua vida. Tem uma frase que ela diz assim: eu faço o que faço porque eu quero o que quero.
A frase ela diz assim: eu faço o que faço porque eu quero o que quero. E o que essa frase ela nos ensina? Que aquilo que eu amo define a minha vida. Aquilo que eu amo governa a minha vida. Se eu amo a Deus, quem é que vai governar a minha vida? Quem é que vai definir a minha vida? É Deus, é o Senhor. São os padrões, são os princípios da palavra do Senhor. Queridos, você não vive, eu não vivo baseado no que nós dizemos crer. Não, nós vivemos baseado no que governa os nossos corações. Se os nossos corações eles são governados pelo que eu digo crer, aí sim eu vivo o que eu digo crer. Mas nós não vivemos baseado no que nós dizemos crer. E eu não estou falando aqui genericamente, eu estou falando de experiência, de trato com indivíduos, de trato com pessoas. Pessoas que dizem, pastor, eu sou crente, e tem até o nome no hall de membro de crente, mas que compram e não pagam. Essa pessoa vive como ela diz crer? Não, porque a palavra que nós cremos, ela diz que nós devemos ser honrosos, que nós devemos ser direitos na nossa conduta, e quando eu compro e não pago, eu não estou sendo honroso, eu não estou sendo direito, eu estou sendo desonesto, eu estou me apropriando do que é do outro, em meu benefício. Isso é só um exemplo, meus amados irmãos, para mostrar que o que governa o nosso coração define as nossas vidas. Querido cadete, como é que você é visto lá na escola? Porque aqui dentro da igreja você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor. Mas será que o seu professor, a sua professora, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua conduta dentro de sala de aula, será que ela diz, olha, realmente, a vida do Lucas, cadê o Lucas? Está aqui o Lucas? Tem nenhum Lucas nesse meio? Não, diz um aí, a Dânia. Wesley, cadê o Wesley? Wesley está aí. Será que a vida do Wesley... Rapaz, o Lucas é um nome tão comum e ainda não tem um nesse meio. Rapaz, Wesley, será que a vida do Wesley condiz com Wesley cadete? Porque o Wesley diz que crê no Senhor Jesus Cristo, o Wesley diz que é salvo, o Wesley é um cadete exemplar aqui dentro. Ele diz, mas é fácil olhar para o Wesley. Eric? É fácil olhar para o Eric. Mas será que a Dona Maria ali, ó, tem a Dona Maria? Não é possível, eu vou errar na Maria. Não tem, a Dona Maria tem. Mas será que a Dona Maria, de cabelinho branco? Será que a sua vizinha? Será que o seu vizinho diz, olha, a irmã Maria, rapaz, aqui é crente. Pensa numa mulher que diz que é crente e que ela vive o que ela diz. É exatamente isso, queridos, porque não é apenas dizer que aqueles homens, eles diziam conhecer a lei, conhecer os mandamentos, mas as suas vidas, elas não apontavam, as suas vidas, o seu comportamento não apontavam para o governo de Deus nos seus corações. Se você ama a Deus, se Deus governa o seu coração, então toda a sua vida, ela é definida por esse amor. Os seus pensamentos, eles são pensamentos segundo o pensamento de Deus. As suas decisões são decisões segundo as decisões de Deus. Os seus desejos, eles serão desejos segundo os desejos do coração de Deus. E se assim não for na sua vida, então, outra coisa que não é Deus está governando o seu coração.
Isso não serve só para os cadetes, meus amados irmãos. Isso serve para todos nós. Para todos nós. Se os nossos pensamentos não são pensamentos segundo os pensamentos de Deus, se a nossa conduta, se a nossa ação, se as nossas decisões, se os nossos desejos, se o nosso amor não for segundo Deus, outra coisa está governando o seu coração. Por isso, o problema de muitos não é ignorância. Porque aqueles homens, eles eram o quê? Peritos da lei. Então eles não eram ignorantes. O problema não é ignorância. O problema é incoerência. Eu conheço. Eu sei. Eu gosto de dizer lá na segunda igreja do Canoeiro, a qual eu pastoreio, e olha que eu sou generoso com eles. Eu falo, meus irmãos, eu queria que vocês colocassem em prática 10% do que vocês sabem de Bíblia. É só 10% que eu queria que vocês colocassem em prática. Olha como que eu sou generoso. Eu não tenho dúvida que se aqueles meus irmãos colocassem 10% do que eles conhecem de Deus, do que eles dizem crer em prática, o Canoeiro, o Grajaú, seria impactado de uma maneira tremenda. E aqui o tremendo, sem alusão a qualquer segmento neopentecostal, mas tremendo de impacto, de transformação. Só 10%. Então, o nosso problema não é ignorância, não é não saber. O nosso problema é incoerência. Nós sabemos, nós dizemos crer, mas nós não vivenciamos isso. Os nossos lábios, eles proferem, eles dizem, mas a nossa conduta, a nossa ação é totalmente diferente, é totalmente contrária, é totalmente oposta. Não pode existir um Deus que você professa com a boca e um outro Deus que você vive com o seu corpo, com os seus olhos, com os seus pés, com o seu bolso, com o seu recurso. Não existe isso, meus irmãos. Ou você professa a Deus e vive Deus em sua vida, ou você está vivendo em contradição. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens ali. Se Deus governa o seu coração, se Deus governa a sua vida nessa totalidade, as suas decisões mudam, os seus desejos são transformados, a sua vida dissemina a verdade de Deus. Mas se nada em sua vida muda, o problema não é falta de esforço, mas o problema é falta de rendição. Está faltando você render o seu coração a Deus. E aqui eu não estou falando de conversão. Eu estou falando de você dizer, Senhor, eu sou convertido, mas eu tenho endurecido o meu coração. E eu preciso me render ao Senhor para que o Senhor tire isso do meu coração. E que o Senhor me dê força para me abandonar isso, para me não amar isso, para me jogar isso fora da minha vida. Porque o coração que Deus não governa, outra coisa governará. E isso sempre será visível. Queridos, é tão fácil você identificar na vida sua e de outros o que governa a vida dele. É só você olhar se há incoerência com o que ele fala e com o que ele vive. Então, seja honesto com o seu coração. O que define suas escolhas, o que você protege a qualquer custo, o que você não abre mão, isso revela o verdadeiro Deus do seu coração. Para finalizar, queridos, a questão não é se você ama a Deus, porque você ama. Não tenho dúvida que todos que aqui estão amam a Deus. Então essa não é a questão. Não é essa a questão que Jesus está levantando aqui. Não é essa a questão que os peritos da lei estão levantando aqui. A questão é: quem governa tudo em sua vida? Ou quem governa toda a sua vida?
Porque no final, ou Deus governa o seu coração e sua vida, tudo, ou você ainda não tem Deus como Senhor da sua vida. Esse é o recado que Jesus dá para aqueles homens. Vocês dizem que amam, vocês dizem que conhecem, mas Deus ainda não governa todo o seu coração, todo o seu ser, todo o seu entendimento. Jesus diz: olha, o que está faltando para vocês é que vocês ainda não têm Deus como Senhor da sua vida. E aqui a gente corre um grande risco, adolescentes e adultos. A gente corre o risco de estar dentro da igreja e ser semelhante àqueles peritos da lei. Conhecer 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne para dando ferro, falar com o experimento da mão na pena por ele. 1 Timóteo 4,12. E a gente fala isso tão secamente, a gente fala isso tão... Mas na nossa vida, na nossa prática, esse versículo, ele não governa a nossa vida. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dê graça de viver uma vida onde o Senhor, Ele seja o Senhor das nossas vidas. Amém.